Pronto, então acredito que já podemos começar. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um seminário do nosso canal. Hoje nós teremos o professor Murilo Rangel, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Murilo ele é bacharel pela UFRJ, ele é doutor pelo Brasileiro de Pesquisas Físicas, com sanduíche pelo Fermilab, e ele fez um estágio pós-doutoral pelo Laboratório de Acelerador Linear na França. Ele atua na área de física experimental de altas energias, com ênfase em física de aceleradores, e é membro da colaboração LHCb. O Murilo falará hoje para a gente sobre a LHCb Contribution to Dark Matter Searches. Murilo, gostaríamos de agradecer a você por ter aceitado o convite, é um prazer para nós ter você aqui, e agora eu passo a palavra para você. Olá, bom dia. Bom dia, Clarissa, pela apresentação e muito obrigado pelo convite. É um prazer falar aqui com vocês e eu vou tentar fazer o meu melhor aqui, apresentar os resultados do experimento LHCb, que são relevantes para buscas de matéria escura. Também já aproveito para dizer que vocês podem interromper na hora que quiserem, ou também, se for melhor, esperar até o final para fazer perguntas. Bom, aqui esse slide aqui eu gostaria de começar já mostrando algo que acho que muitos de vocês já conhecem, é que nós temos um conteúdo de matéria e energia no universo que desconhecemos a sua natureza. Sendo que cerca de 27% sabemos que é de matéria, e a gente chama isso matéria escura. E é sobre esses 27% que eu vou comentar hoje. Essa matéria escura, ela tem, eu não vou comentar os detalhes, como é que a gente chegou nesse 27%, né, como é que é calculado e medido isso. Eu só vou, isso também acho que é algo que parte de vocês já conhece bem, eu vou comentar como é que a gente poderia observar essa matéria escura sem ser por efeitos gravitacionais. Está apresentado aqui essas quatro formas. Uma que seria a aniquilação, né, de matéria escura em partículas do modelo padrão. Você teria, que isso é a detecção indireta, você teria a detecção direta, que você tem a matéria escura com a matéria escura interagindo com o seu detetor. E você também poderia ter, que é o que eu vou comentar hoje, o modelo padrão, né, partículas do modelo padrão interagindo e produzindo essa matéria escura. Então, nos colisores, e o LHCb é um experimento de colisor. Tá? Aqui eu coloquei essa linha do tempo, que lembra um pouco todas as descobertas de partículas durante os últimos anos. Então, vocês veem aqui o elétron, 1897, passando pelo próton, fóton, bóton, quark, top quark, finalmente o Higgs, em 2012. Então, qual seria a próxima partícula, né, nos próximos anos? E uma indicação que temos é que provavelmente vai estar ligado com a natureza da matéria escura, né? Se a gente descobrir alguma partícula nos próximos anos. E em que tipo de modelo essa matéria escura ela é mais provável ser identificada em colisores? São os modelos que nós chamamos de modelos como é que se fala? Universo deixa eu só passar aqui. Aqui desculpa, você tem aqui um esquema de modelos de matéria escura, tá?
E você tem modelos mais simples, modelos mais complicados, né, que tentam abranger mais explicações. E você tem aqui uma série de modelos que é chamado de setor escuro, onde você tem uma relação entre a matéria escura e o modelo padrão, mas esses modelos, em geral, não são modelos que explicam toda a matéria escura só com um candidato. Se você quiser uma matéria escura só com candidato, é muito difícil você conseguir nesses setores escuros, né? Principalmente se você quer identificar em colisores. Mas o que acontece? Vamos lembrar como é que é uma colisão no LHC. Uma colisão no LHC você pode ter, né, você tem dois prótons colidindo, em geral, uma parte do tempo, mas também a gente pode ter íons no lugar de prótons, aí poderia ser próton, íon, 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 íon. Eu vou comentar um pouco sobre íon, íon nessa apresentação. E a seção de choque que você observa, ela é uma convolução da função partônica do próton, porque no fundo o processo duro é a colisão de dois partons, com a seção, então, partônica, né, dos partons no que você observa no detetor. Tá? Então, essa parte da densidade partônica, nós temos um conhecimento razoável, né, com erros aí que podem variar de 2%, né, 10%, 8%, varia muito qual é o seu espaço de fase que você está trabalhando. E o principal que a gente vai estar falando hoje é essa parte aqui da seção de choque partônica, né? Quando você está levando os partons em algo ou do modelo padrão ou em alguma física ainda desconhecida. O LHC ele é um acelerador localizado na Europa, né? Na fronteira, perto de Genebra, na fronteira da Suíça com a França. São 4 grandes experimentos, o Atlas, Alice, CMS e o LHCb, que é o que eu vou comentar nessa apresentação. Antes de falar sobre o LHCb, eu queria só fazer um comentário sobre o detetor. O que a gente está medindo no LHCb? Então, você pega aquela figura de 2 prótons ou íons colidindo, então acontece um processo ali que a gente consegue entender como uma convolução de uma densidade partônica com uma seção de choque partônica. E aí, eu vou voltar um pouco lá, né? Você tem aqui uma evolução da interação forte, porque os partos eles vão irradiar e em algum momento eles vão hadronizar pelo confinamento de cor. Nós sabemos que isso tem que acontecer. E essa hadronização pode ir em partículas ainda instáveis. Essas partículas vão decair em partículas com tempo de vida grande para a escala do detetor, e elas vão ser detectadas nos nossos sensores. Então, no LHCb, ou em detetor de colisor em geral, nós detectamos qualquer partícula que tenha um tempo de vida maior que da ordem de 10 a menos 8 segundos. Então, prótons, nêutrons, prótons, obviamente, mas elétrons e fótons, mas aí nêutrons, muons, pions, kaons e o kalong, que são partículas que decaem, como elas estão com uma velocidade próxima da luz, ela consegue atravessar o detetor sem decair, né? Uma probabilidade muito pequena de decair antes de atravessar o detetor todo. Então, conhecendo, né, aí a gente tem que também conhecer como é que essas partículas interagem com a matéria. Isso, temos um conhecimento vasto, várias medidas, e através desse conhecimento, nós, então, podemos, com os sinais que nós temos no detetor, medir trajetória dessa partícula, velocidade, energia, e aí a gente tem essa foto
do experimento, né? Porque tem uma câmera fotográfica aqui, porque é realmente uma foto tirada com um instrumento complexo, né? São na verdade, várias tecnologias sendo usadas para tirar essa foto. E quando você te reconstrói, tem a foto reconstruída, você pode fazer inferências. Por exemplo, uma partícula como o PS0, que ela tem um tempo de vida bem pequeno, ela vai decair, pode decair em 2 muons, e esses 2 muons, então, são reconstruídos e eles vão para um vértice que não é compatível com um vértice de onde vem todas as partículas. Então, você infere aqui a existência de uma partícula que caminhou, mas e decaiu, e você, então, assume que existe uma partícula aqui e faz a medida das propriedades do PS0 usando as propriedades dos muons, né? É claro que se eu estou pegando uma partícula que tem um tempo de vida grande, poderia estar vindo também do vértice primário e você tentar fazer essas combinações para descobrir partículas, para você poder medir as partículas mais instáveis. Então, o detetor, né, eu vou aqui, ele tem essas camadas que estão, basicamente as camadas que estão aqui do lado direito. Você tem um detetor de traços, na verdade está faltando aqui uma camada, teria um detetor de traços, um detetor para identificação de partículas, de hadrons, na verdade, entre prótons, pions e count, o calorímetro e um detetor de muons. E eles ficam sempre nessa ordem por causa da natureza da interação dessas partículas com a matéria. O muon, como ele interage em só interação eletrofraca e é pesado, ele vai passar por todas as camadas. Então, o detetor de muons é sempre o último, que aqui está em azul e aqui está em verde, né? Essas são as detetores de muon. O calorímetro primeiro tem o eletromagnético, depois o hadrônico, pelas propriedades do hadrons e elétrons, e logo no início você coloca o seu detetor de traços. É claro que você precisa colocar um campo magnético para poder ter a curvatura das partículas e medir a velocidade delas, e nós temos também aqui 2 detetores, que a gente chama de RIT 1 e RIT 2, usando radiação Cherenkov das partículas num gás, a gente consegue determinar se a partícula tem um padrão parecido com um pion, com K ou um próton. E aí a gente pode, então, fazer essa separação, e isso é uma característica específica do LHCb, diferente do Atlas e CMS. O ALICE ele tem algo parecido, mas não é exatamente essa tecnologia, e também é diferente o espaço de fase que eles cobrem. Esse aqui é uma foto do detetor, né? Mas então tem alguns números aqui para ter uma ideia do tamanho e o peso e a quantidade de canais de leitura, né? E aqui é um resumo dos dados, né? Nós calculamos a nossa luminosidade em femtobarn, o inverso femtobarn. Lembrando que femtobarn é uma unidade de área, 10 a menos 43 do metro quadrado. Então, e a seção de choque, vocês sabem, ela é calculada e medida em área. Então, aqui a luminosidade é 1 sobre essa unidade. E você vê que a coleta de dados está sendo acumulada com o passar do tempo, os anos que a gente chama de RAM 1, RAM 2, né, até 2012 RAM 1 e 2014 até final de 2017. Quer dizer, isso aqui já 2018, o final de 2018, o RAM 2. Tá? E nós temos também dados de chumbo-chumbo e próton-chumbo coletados. Vamos lá, vamos começar. Por que fazer buscas de candidatos matéria escura no LHCb? Né? Nós temos algumas... nós temos fenomenologia, que prevê assinaturas no LHCb, no LHC e no LHCb. Essas assinaturas, em geral, elas envolvem bósons escuros ou partículas com tempo de vida longo ou decaimentos raros, vou falar nessas 3. E por que o LHCb é interessante em relação a outros experimentos? Ele tem uma cobertura única, né, em relação ao Atlas CMS. Isso aqui dá para ver nessa figura da direita, onde você tem aquelas camadas que eu expliquei dos detetores, né, todos os detetores têm essas camadas. Você vê a posição dela na pseudo-rapidez.
está relacionada com o ângulo polar do referencial do experimento. E aí você vê que a pseudo-rapidez do LHCb, que ela está aqui, ela tem todos os subdetetores nessa pseudo-rapidez, você vê que não tem nenhum detetor que tem essa característica. Então, ele é uma cobertura única. Isso, em outras palavras, você consegue ir para buscar partículas de menor massa e tempos de vidas menores que o Atlas CMS. Vamos comentar isso a seguir. Isso aqui é mais uma forma de pensar isso. Você tem, o que eu vou mostrar em geral limites da intensidade da interação que a partícula tem com o modelo padrão. E você tem aqui uma escala de energia. Você vê que se você está numa escala de energia muito grande, você consegue ir para intensidades maiores. Se você vai para um detetor de alta luminosidade, que você consegue interações menores, mas a escala de energia é menor também. Em geral, esses detetores eles têm um feixe de alta intensidade, mas uma baixa energia. E o LHCb ele consegue fazer essa complementariedade porque ele está numa escala de energia alta, mas ele, como vai para baixas massas, ele consegue também ir para intensidades de interação menores que o Atlas CMS. Vamos pensar. Então, eu vou começar com esses modelos do setor escuro, e um detalhe que eu queria colocar aqui, eu obviamente usei alguns slides que eu uso para apresentações e conferências, então eu não vou falar de todos os detalhes que estão nos slides. Mas se vocês tiverem pergunta, podem fazer sobre os detalhes. Eu só não quero chamar atenção, de repente, para algo que não dá para explicar no tempo de um seminário. Então, vamos lá. Nós temos então, o modelo padrão e temos as extensões do modelo padrão. Como eu falei, você tem aqui os modelos que realmente têm um candidato único para matéria escura. E você tem os modelos que têm um setor escuro que gera novas partículas possíveis, mas não necessariamente uma partícula que explique todo aqueles 27%. Tá? Isso é só para ficar bem claro que se uma partícula dessas é identificada, você poderia estar cobrindo um desses 27% e começar a ter uma ideia do que seria o resto ainda. Não seria só uma partícula, seria um conjunto de partículas ou outra fenomenologia a ser explorada. Então, eu vou começar aqui com uma análise que a gente fez no LHCb, que é bem específica para o nosso detetor, é o que a gente chama de fótons escuro. Essa análise, você tem um processo conhecido do modelo padrão Drell-Yan, bem conhecido aqui na aniquilação de um par de quark-antiquark, o fóton virtual e um par de leptons. Esse processo, ele pode ocorrer também, você pode ter o Drell-Yan e pode ter decremento de meson também, produção de par de leptons. Nesse processo, você pode pensar que existe um dark fóton que se mistura, tem uma mistura cinética com o fóton do modelo padrão, e ele poderia, então, ser observado olhando esses eventos com par de muons, tá? E uma forma de fazer isso é assumir que tudo que você observa, se você normaliza, na verdade, porque a gente tem uma massa, uma precisão da massa bem grande, então você pode usar as janelas de massa vizinhas para poder inferir um determinado dark fóton para uma massa específica. Então, você tem que ter uma massa para um dark fóton, e você tem, olhando você usa as janelas do lado, as janelas adjacentes para você pegar o background de Drell-Yan. Essa análise, então, foi feita com
com os dados completos. Isso aqui é para mostrar como é que ela é feita, né? Você, então, para cada região de massa, você olha os 3 tipos de produção que existem, que é o Drellian, e tem o background, que você pode determinar por características diferentes do background. Então, aqui em cima mostra uma distribuição, e você vê que tem formas de você conseguir determinar bem o seu ruído nessa análise. E aí você pode buscar por algum tipo de excesso dentro dos seus dados, né, que não correspondem ao ruído. E se você, né, obviamente, na ausência de excesso, você estabelece um limite, né? Então, no fundo, é uma análise que primeiro começa com um limite e você, então, você calcula o limite. Se o limite não for possível a ser atingido, ele determina um excesso. Então, o que você vê aqui Murilo, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta. Esse resultado, ele serve tanto para o caso do Dark Photon ser um mediador ou ser a matéria escura, ou só para um caso dele ser mediador? Da interação entre a matéria escura e o setor escuro. Sim, você tocou num ponto interessante, porque aqui o Dark Photon, ele é instável, né? Ele tem que decair instantaneamente. Então, ele não seria um candidato aqui à matéria escura dos 27%. Ele seria um mediador, que aí você depois, se ele existir, né, por exemplo, se ele fosse observado, você poderia então explorar como é que você vai colocar a sua matéria escura com esse mediador. E o que me daria, no caso, uma medida indireta de um possível dark sector. Isso. Né? Isso. Certo, Seria uma indicação que existe o Dark Sector, mas o Dark Photon não é o candidato à matéria escura. Perfeito. Ele decai instantaneamente. Beleza, obrigada. Então, aí você bota o limite, né, na massa, né, do Dark Photon e na intensidade desse acoplamento do Dark Photon com o Photon, né, porque, no fundo, você está incluindo uma simetria 1 na sua lagrangiana, uma nova simetria na sua lagrangiana, e ela tem uma interferência, né, com a eletromagnética, com o fóton do modelo padrão. Esse é o resultado, usando primeira parte do RAM2, e aí eu queria só estou mostrando esse para ver como é que as coisas mudam quando você adiciona mais dados, tá? E você também você aprimora, tem 2 efeitos, você adiciona mais dados e aprimorou algumas técnicas experimentais. Então foi uma diferença aqui de mais ou menos o dobro da quantidade de dados, né, e a técnica experimental. Então você observa, aí agora obviamente é um gráfico diferente, porque tem uns experimentos aqui que estão com nome, mas você observa que você consegue ir para acoplamentos menores, tá? E o limite da massa é 2 vezes a massa do muon. Na verdade, não tem como abaixar esse limite nesse caso, porque são 2 muons, então o mínimo é o threshold limiar de ter 2 muons. Mas aí você consegue observar que você tem ocupando esse espaço, né, e eliminando a possibilidade desse dark sector existir, né? Então, obviamente, o objetivo aqui é preencher toda essa figura, e aí, se você não tiver nenhum excesso, você pode afirmar que esse dark sector, esse modelo não existe. Agora, é interessante que com esses mesmos dados, você pode interpretar, né, de outra maneira. Você tem outros dark sectors que podem surgir, que podem ter excessos em 2 muons, que não são o Dark Photon, tá? Então, a gente faz mesmo tipo de análise, e aqui, lembrando, né, aqui está bem claro, mas você
realmente não olha nelas onde você tem ressonância, porque é difícil, né, controlar o background. O background, na verdade, é muito alto, então ali você não teria uma sensibilidade de encontrar uma partícula. E aí você tem dois cenários que eu vou falar rapidamente. É um cenário, você tem um dark sector, um singleto escalar complexo, né? Que adicionado ali, então ele tem ao Lagrangiano, então ele tem uma mistura com Higgs, então você pode fazer um limite no ângulo dessa mistura, né? E com a massa, que é o que é mostrado aqui. O LHCb está em azul, tem outros experimentos que também fizeram isso. Então, o LHCb ele já vai excluindo mais dessa região de baixa mistura, né? Porque o ideal seria chegar até, assim, se você chega a zero, você basicamente diz, olha, não tem esse modelo, né? Não existe esse singleto complexo escalar. E você também pode pensar, aí realmente é muito modelo dependente. A gente está indo para um caminho assim que você está pegando um modelo muito específico, mas eu acho que é algo que tem que ser feito, né, em alguns momentos. É você pensar que... Oi? Rapidinho, eu tenho uma pergunta do Técio aqui. Ele pergunta por que a busca por dark photons não é feita também com um elétron no estado final? Pode sim. O muon estabelece esse threshold na massa né? Então, se fosse com elétrons, talvez você poderia alcançar massas menores? Acho que é nessa linha que ele está perguntando. É uma boa pergunta, e sim, teoricamente você pode fazer, e você iria para massas menores, isso é um fato. Então, se você pegar assim, em termos de modelo, não tem nada que impeça. Agora, o problema vai ser realmente na limitação experimental, porque aí, no caso do elétron, por você ter se você lembrar aqui, desculpa, eu vou voltar um pouco aqui para ficar claro o que eu vou falar. Você vê que o muon é a única partícula que chega aqui nessa camada azul. Então, além de ser uma partícula mais pesada, ele, quando passa pelo campo magnético, ele tem uma radiação pré-mistral menor pela massa dele, etc. Tem já isso. Ele também vai ter um background bem menor, um ruído de identificação errada. O elétron, você já vê que tem a possibilidade do fóton, apesar de você ter essa parte aqui, mas você, como tem multiplicidade de partículas altas, às vezes você confunde um fóton com um elétron. E também, às vezes, você tem o pion, né? O pion aqui o pion, o nêutron, eles estão só fazendo um chuveiro nesse calorímetro, mas existe a possibilidade deles fazerem um chuveiro também, calorímetro eletromagnético. Então, o elétron, ele tem um desafio experimental muito maior que o muon, pela identificação, e também pelo fato de ele ser mais leve, no campo magnético ele acaba irradiando e você tem que tentar recuperar essa radiação. Então, existe esse plano, né? Na verdade, é uma coisa que sempre fica no to-do list, e se a gente tivesse provavelmente mais pessoas nessa análise, certamente poderia ir fazer a busca usando elétrons. Mas, no momento, eu não tenho uma perspectiva de fazer por conta dos desafios experimentais serem bastante grandes. Espero que tenha respondido a pergunta. Com certeza, ficou claro. E aqui, só terminando, né? Se você pega um modelo que é bem específico de matéria escura, você consegue, e eles são modelos que geram vários chuveiros, aí você pode, se ele gera vários chuveiros, eu posso ter um muon deslocado, então busca por excessos, não achando excesso, você coloca limite nesse modelo. Então nesse caso seria bem específico ao limite. Agora eu queria falar um pouquinho sobre resultado com jatos, né? Eu queria lembrar o que são jatos, né? Vocês podem depois perguntar, se tiverem dúvidas. Jatos, eles são essa manifestação da produção de partons, né, no processo duro. Então, se você tem um processo gluon-gluon indo em gluon-gluon, esse gluon ele vai ter
vai ter um chuveiro partônico que depois se hadroniza, né? Tem uma modelagem fenomenológica para isso, mas finalmente, quando ele se hadroniza e esses hadrons decaem, que é o que está mostrando aqui, né? A hadronização, e os hadrons estáveis ainda decaem, então você tem essas partículas estáveis, você tem esse cone, ou esse spray de partículas indo numa direção específica do detetor. Isso você pode, então, reconstruir os jatos, né, com essas partículas. Então, a gente, em geral, determina esses jatos. O experimento, ele então, observa o estado já no nível de hadron, né, apesar de já ter outras definições teóricas interessantes, que vai a nível de partônico ou nível de partícula, mas eu não vou entrar nesse detalhe. E também não vou entrar aqui no detalhe muito que você tem algoritmos que fazem isso, tem o algoritmo anti-QT, né, tem um código, na verdade, um software que é usado por todos os experimentos do LHC, né, você vê o FastJet aqui, que é um software bastante usado, você nota pelo número de citações que ele tem, esse artigo. E o que a gente pode fazer no LHCb? Né? A gente pode buscar por jatos deslocados, ou seja, você tem no seu detetor as partículas saindo do vértice primário e, de repente, você tem um vértice longe do vértice primário, onde você sabe que não houve colisão próton-próton, que sai um spray de partículas, certo? E esse spray, né, é o seu jato, e tem modelos que preveem isso. Esses modelos são desses modelos que eu comentei antes, do partículas de tempo longo, né, de tempo de vida longo. Você, então, obviamente tem um background grande também, porque você tem QCD, a QCD ela pode, você pode reconstruir, acabar reconstruindo pela multiplicidade, acabar reconstruindo esses vértices aleatoriamente. Mas aí você consegue fazer uma boa previsão disso, controlar essa previsão do ruído em regiões de controle, e você, então, tentar buscar por excesso. Então, aqui você tem o background azul e o sinal em verde ou vermelho. Então, dois sinais aqui, quer dizer, o sinal em verde, e você faz um fit, né, do sinal, e você, então, calcula qual é que seria o seu limite, né, para esse sinal existir. Então, você tem os limites para esse tipo de produção medidos no LHCb, tá? Eu não vou entrar em detalhe, mas vocês podem tentar depois. E também você pode ter um modelo onde você tem um mu, né? E você tem esses jatos deslocados. Aí são modelos mais específicos, né? Trem Sugra, tem apelação de paridade R. Esses modelos também incluem alguns candidatos de matéria escura. Então, a gente usa o mesmo tipo de uma técnica experimental bem parecida. E consegue, então, dessa forma, estabelecer limites. E aí aqui, por exemplo, nesse trabalho, foram 5 modelos testados, né? E estabelecendo o limite experimental neles. Aí eu quero comentar sobre o que a gente está fazendo na UFRJ, né? E não tem resultado, e quando tiver, eu aviso e vocês me chamam novamente para dar você. Mas eu acho é um assunto que tem crescido razoavelmente nos último ano ou dois, que nas colisões chumbo-chumbo, as colisões eletromagnéticas, as colisões que são, né, mediadas por fótons. Então, você tem aqui um paper uma Nature do Atlas, que observou, né, essa interação aqui, né, o acoplamento quântico de gama-gama indo em gama-gama, algo que é previsto, né, pela QED, e foi a primeira medida disso no LHC pelo Atlas. E isso com os dados de 2015, chumbo-chumbo, e recentemente o Atlas publicou, com os dados de 2018, são 2 dados, chumbo-chumbo 2015 e 2018, publicou algo que também já estava sendo discutido, né? Isso aí não é a novidade, mas eles publicaram um limite para a produção de partículas que axon-like particles, né? Tipo axon, né? Elas se acoplam com os fótons. Então, aqui, novamente, não é a candidata a matéria escura porque ela decai, né, rapidamente, mas ela pode indicar, né, um setor escuro, se existir,
esse tipo de partícula. Né? Então, você nota aqui que existem vários limites para o acoplamento desse áxion com fóton e a massa do áxion. O Atlas está colocando o limite aqui até a faixa de 6 GeV, e aqui nessa região abaixo do Atlas não tem nada. É aqui que o LHCb pode dar uma contribuição. Então, a gente já fez um estudo, fenomenológico que calculou a seção de choque, por exemplo, para um áxion de 3 GeV no LHCb, e você nota que uma seção de choque de 970 picobarn, você teria aqui um background de 83, ou seja, você tem 10 vezes mais sinal do que ruído. Né? Porque o ruído aqui é um ruído raro. Né? Você nota que esse processo aqui, gama-gama e gama-gama, é um processo raro, e esse você tem uma topologia de evento muito interessante, porque você só tem 2 fótons no teu detetor. Então, você consegue eliminar todo o outro ruído que não seja esse da produção que a gente chama de produção exclusiva. Então, isso é algo que a gente está trabalhando agora, a gente espera ter o resultado aí até o início do ano que vem. Né? Agora, eu queria passar muito rapidamente sobre alguns resultados, né? Eu já estava chegando mais ou menos no final, e eu tenho alguns, eu vou passar rapidamente, tá? Não se assustem, não fiquem tão assustados aí quanto a pintura. Aqui é um resultado de decaimento raro, então você pode ter um meson B que, no seu decaimento, em vez de você ter aqui um modelo padrão, você tem uma partícula além do modelo padrão. Então, isso é possível buscar, e a gente tem buscas nisso na LHCb. Esse aqui é um dos resultados que buscam por picos, e nada, obviamente, foi achado. Né? Aqui também entrariam modelos do tipo de Axion. Esse aqui é um outro meson, né? Lá é o B0, mas aqui você tem um estado K+, então você usa outro tipo pode entrar outros tipos de modelo, né? Também do setor escuro, que você faz buscas, né, sobre essa partícula hipotética, que poderia contribuir para o decaimento, e também não tem nenhum excesso nesse tipo de evento. Tem uma busca interessante que a gente fez por conta de uma evidência, né, antiga, 2005, estava no doutorado, então para mim não é tão antigo, mas para alguns de vocês deve ser antiga, mas que foi publicada por essa colaboração, que eles observaram 3 eventos na massa do DIMON, nesse decaimento do sigma+. Então, o LHCb é uma partícula já difícil de ser produzida, e o decaimento também difícil de ser identificado, mas o LHCb, então, fez essa busca. O modelo padrão, você teria um gama Z0, e você poderia ter alguma partícula nó desconhecida nesse processo. O LHCb faz essa busca, né, e observa o sigma+ nesse decaimento, mas não observa nenhuma... o decaimento é próton mu+, mu-, e na massa do mu+, mu-, você não observa nenhum pico compatível com daquele experimento. Então, exclui aquela evidência. Tem essas partículas também produção direta, né? E aqui o LHCb, pela resolução da massa, ele consegue chegar mais próximo dos picos de massa. Isso é algo que você sempre tem que levar em conta, que se você prevê uma partícula que está em cima da massa do Psi2S, por exemplo, vai ser muito difícil você identificar experimentalmente, porque você, quando olhar o espectro de massa, você tem um pico de Psi2S. Então, mas o LHCb ele consegue se aproximar desse pico, né, da forma que outros experimentos não consegue então estabelecer um limite. Né, você vê aqui como é que seria uma partícula que estaria próxima do pico, por exemplo. Você vê que ela teria tipo um ombrozinho, um joelho, né? Por isso que a gente não busca próxima, quer dizer, a gente não consegue fazer limites próximos dos picos das ressonâncias. E, finalmente, também podemos fazer medidas que podem ser usadas para experimentos de astrofísica. Por exemplo,
experimento Pamela, né? Não, o AMS, desculpa, o AMS, eles têm uma medida que depende muito da seção de choque de próton, seção de choque de próton-hélio. Então, a gente faz essa inserção, o gás dentro do LHC, então faz a colisão de próton-hélio e, então, dessa forma, consegue medir a seção de choque que é usada indiretamente, né, para fazer o ruído desses experimentos AMS e Pamela. Que é o exemplo de como a gente consegue fazer esse experimento. Se vocês tiverem perguntas, a gente pode voltar. E eu queria só comentar, né, que a gente tem um schedule do LHC para os próximos anos. Está atrasado por conta da pandemia, obviamente. Então, esse gráfico aqui está desatualizado, mas você poderia esperar que nós teríamos dados que a gente chama de RAM3 já em 2020. Porém, a gente provavelmente ou vai começar no final de 2020 com RAM de comissionamento, ou 2021 começa basicamente já direto para tomar dados. Então, o ano de 2020 não se espera ter dados de física no LHC. O LHCb, então, ele vai rodar, aqui estaria a luminosidade, né, subindo, né, então a quantidade de dados disponível vai aumentar significantemente nos próximos RANs, né. E tem algumas ideias que a gente vai buscar, certamente, essa ideia aqui do Emerging Jets, que é uma ideia interessante, que você teria partículas do setor escuro, aí seriam dark pions, e esses dark pions vão decair no meio do detetor. É difícil você reconstruir isso, mas estamos tentando. E além de manter, né, atualizando as novas, você vê aqui, esse aqui seria o publicado do RAM1, e você, aumentando a quantidade de dados, você preenche muito mais a sua região excluída. Em resumo, eu acho que eu programei para isso mais ou menos 40 minutos, até para não ficar muito maçante, né, mas a gente pode fazer aí as perguntas, sem problema nenhum, o quão longo vocês quiserem. O LHCb tem esse programa de buscas que são sensíveis à matéria escura, e sensível realmente a questão de você estar tentando observar algo no setor escuro, em modelos do modelos de setor escuro. E sempre lembrando que o LHCb ele vai onde outros experimentos do LHC não conseguem uma boa sensibilidade, né? Baixa massa, vértices secundários, baixo PT. Então, a gente sempre está explorando esse tipo de fenomenologia, né? Então, aqui tem um link para os resultados que a gente publica. Eu posso passar depois da apresentação para vocês. Então, eu queria agradecer a atenção e o convite mais uma vez. Obrigado. Excelente seminário, Murilo. Muito obrigada. Eu posso começar com uma pergunta. Primeiro, essa pesquisa, essa busca por dark photons, ela é modelo independente? Ou vocês assumem algum modelo específico? Ela é modelo independente. Legal. Por conta da boa resolução de massa, então você vê que aqui entra um delta M, que aí você consegue trabalhar com as regiões que a gente chama de sideband, e aí você não precisa especificar um modelo, né, para fazer a busca. Você usa apenas os dados mesmo. Outra pergunta que eu tinha era sobre eu sempre tenho essa dúvida, quando você usa íons pesados como o chumbo, isso não aumenta muito mais o background da sujeira que você tem no detector? Isso não dificultaria ainda mais a possibilidade de você distinguir um sinal eu de entendi. ruído? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Só um minuto. Desculpa, estava tentando. O que você falou é correto, a não ser que você esteja trabalhando nesses processos ultraperiféricos, né? Onde o chumbo, a colisão entre os chumbos, o parâmetro de impacto é grande, é maior do que 2 vezes o raio do chumbo. Entendi. Então, ele não vai quebrar.
E aí vai ter só realmente a interação eletromagnética, né? Pode ter até interação também via Bloom, QCD, mas é mais rara. Mas a gente estuda isso também, leva em conta no ruído e tal. Mas essa interação ela é bem forte, e ela vai com Z ao quadrado, né? Com Z a quarta na seção de choque. Então, no fundo, o proto também, né, tem esse tipo de interação. Você poderia ter um gama-gama, mas como no chumbo você tem a quantidade de prótons muito maior, isso vai valer a pena, mesmo que a luminosidade integrada seja menor. Por conta, assim, eu diria, a gente chama da luminosidade dos fótons. Na verdade, a luminosidade de fótons no chumbo é muito maior do que a luminosidade de fótons no próton. Né? Entendi. Interessante. Eu tenho outra pergunta. É sobre essa colisão próton-hélio. Então, você, tipo, usa o hélio como alvo fixo, né? Eu tinha desligado o microfone e estava falando, desculpa. O próton-hélio. O próton-hélio, aqui, o sistema é o seguinte, né? Você no acelerador, o tubo, no fundo, ele tá totalmente isolado, né? Ele está com vácuo, o tubo. Mas o que a gente... Então, obviamente, os prótons, eles estão dentro do tubo, né, sendo acelerados e colidindo, e ali dentro do tubo é vácuo. Mas o que a gente pode fazer é injetar um gás, que é o que está aqui nessa figura. Você tem a injeção de um gás, que é esse smoke aqui, e esse gás, você cria uma diferença, e ele é injetado e extraído. Né? Então tem um ponto de injeção e de extração, né? De tal forma que o gás não vai se espalhar pelo LHC, também, porque se a gente injetar o gás e começar a ter gás ali, vai ter um problema. Então ele entra e sai, então ele tem uma velocidade, mas essa velocidade, comparada com a do feixe, é zero. Então a gente pode considerar o fixo, não precisa fazer essa correção. Então realmente, em si ele não está parado, né, no repressador do laboratório, mas se você faz como se ele fosse realmente um gás parado. Mas ele não está parado, ele está sendo injetado e extraído, né? E fica esse processo. E esse processo a gente foi algo que foi feito, primeiro, o LHCb não tinha como plano fazer chumbo-chumbo, já era... E essa ideia de injetar o gás, é claro que já tinha outras, eu posso dar uma visão histórica, já tinha uma ideia de fazer isso para medir a luminosidade do feixe, né? Porque você injeta um gás, o feixe interage, o feixe interage com o gás, e você consegue medir o profile, na verdade. Você consegue medir o feixe do próton, ele tem um profile, né? Ele é gaussiano, mas você pode medir exatamente como é que é o feixe. Então já tinha essa ideia de injetar e pensaram, você pode também fazer física, e aí foi, então, desenvolvido durante o RAN, não é algo que veio, vamos ver, quando você pensou no experimento, não é algo que estava se pensado. E agora, para o RAN 3, vai ter. Esse tipo de física vai continuar sendo feita. E ela é bem rica mesmo. Legal, e vocês usam isso, no caso, para estimar background para outros, por exemplo, outros experimentos. Nosso trabalho lá é fazer essa medida aqui que está nesse gráfico, né? É uma medida da seção de choque de próton-hélio, e porque você consegue separar bem, né? E essa medida é feita está assim porque ela está sendo feita em várias regiões do momento, né? Do próton. Então, o que a gente, por exemplo, observou é que o cálculo que é feito por esse EPOS, que é um Monte Carlo, ele já tem uma diferença com a nossa medida. E esse EPOS é o que é usado no Pamela e no AMS. Então, é algo para fazer um fine tuning no Monte Carlo, né? E aí, indiretamente, obviamente, entra lá nas medidas, vai entrar nessa curva aqui,
né, vai entrar nessa curva que é usada para comparar com os dados do AMS. Uhum. Mas a gente vai a essa medida. A nossa medida é essa aqui da direita, né? A gente vai até esse ponto aqui. Muito interessante. Eu tenho uma pergunta aqui do Técio, que ele pergunta o que faz com que o LHCb seja sensível a mais baixas massas do que o Atlas e o CMS. Essa é uma boa pergunta. Bom, ele foi programado para isso, né? Acho que eu vou voltar lá rapidamente aqui na figura do LHCb. No fundo, ele foi projetado para medir partículas de baixo PT, porque é um experimento LHCb, né, BILT, para medir decaimentos do meson B e do meson D também. É um experimento que a gente chama de flavor physics, né? Então você precisa medir essas partículas de baixo momento. Então ele foi. Então duas coisas importantes. O nosso detetor, primeiro detetor de traços, partícula carregada, está próxima da colisão, ele é um detetor que ele trabalha no esquema de aproximação. Então, quando você começa a ter colisão de próton-próton, ou chumbo-chumbo, e está estável, o detetor se aproxima para tomar dados. Então, isso aí já faz a diferença de que no Atlas ICMS isso não acontece. Nossos detetores de trajetória já estão mais próximos do feixe do que o Atlas ICMS. Isso faz com que a gente tenha uma medida da trajetória mais precisa e consiga medir também os vértices secundários. E aí entra toda a questão do campo magnético, né? Porque aí se você coloca um campo magnético muito forte, as partículas de baixo momento elas vão ser jogadas para fora do detetor. No Atlas ICMS é isso que acontece. Eles querem medir SUSY, né? Eles querem medir uma ressonância de 3 TeV, 4 TeV. Então, se eles não botarem um campo magnético muito forte, vai acontecer o que acontece no LHCb. Uma partícula de um momento muito alto, ela é uma linha reta. Então, tem um momento, o problema do LHCb para alta massa é esse. Um muon com momento muito alto, e aí pode ser um muon com mais que 200 GeV, por exemplo, 300 GeV, ele vai se ver uma reta. Então, você já não sabe mais se esse muon tem 300 ou 500 GeV, porque você não tem a curvatura. Nosso campo magnético ele é menos intenso justamente para poder medir as partículas de menor momento, mas aí a gente perde as partículas de menor momento. Então, não tem como ter tudo. Essa é o moral da história, né? Ou você foca numa coisa ou numa outra, você não tem como ter tudo. Então, o Atlas e CMS eles estão focados nessa busca de alto momento. E a gente se foca na de baixo momento, né? Então, acho que essas são as principais diferenças para ir para baixa massa, né? Porque você tem o momento das partículas que você reconstrói é menor. Melhor referência, você reconstrói partículas de menor momento, né? Com mais eficiência. Mais perguntas, professor Murilo? Vou abrir para os jovens. Enquanto isso, eu tenho outra pergunta do Técio. Em relação aos calorímetros, há alguma diferença específica em relação ao Atlas e CMS? Sim. Acho que a pergunta é entre o LHCb... Exato. E o Atlas e o CMS? Não, tem uma diferença boa. Essa também é algo que eu não falei, né? E que é um ponto fraco do LHCb, porque como o nosso interesse é maior nas partículas carregadas, o nosso calorímetro acabou sendo a tecnologia que é usada nele não é e a granularidade não é a melhor possível, né? A gente também você tem que focar em alguma parte do experimento. Então, a diferença entre Atlas e CMS é que o calorímetro do Atlas e CMS tem granularidade maior, tá? E eles também são maiores
espaço físico, ou seja, eles vão conseguir medir melhor as partículas de maior energia. Então, o LHCb, ele tem essa dificuldade de medir partícula de maior energia porque já satura, o calorímetro ele tem uma saturação. Então, a gente trabalha numa faixa de energia que, se tiver um fóton muito energético, ele vai saturar o calorímetro. Então, a gente também... Acontece a mesma coisa que acontece no caso dos traços. Chega uma faixa de energia que a gente já não consegue medir, apesar de saber, pode até dizer assim, nós vemos um fóton, mas não sabemos a energia dele, né? Então, não é tão útil assim. Então, tem o calorímetro do LHCb, ele tem essa particularidade relacionada ao CMS Atlas. Uhum. Ficou claro. Mais perguntas, pessoal? Eu tenho uma outra pergunta, que é com relação se vocês levam em conta efeitos de múltiplas colisões. Essa é uma boa pergunta também, que eu não falei, né? Tem que falar alguns detalhes. O que acontece no LHCb, acho que eu não tenho aqui, mas é algo que vai até acontecer no Atlas CMS, mas no nível que eles querem. A gente chama de leveling do feixe. No LHCb, no RAM1 e no RAM2, a luminosidade instantânea, né? Eu apresentei o gráfico da luminosidade integrada, que a gente integra no tempo. A luminosidade instantânea, ela vai dar vai dar ideia de quantas colisões você tem ocorrendo por cruzamento de feixe, que é o PILAP, né? A gente chama de PILAP. Uhum. No LHCb, esse PILAP no RAM1 e no RAM2 é muito pequeno, né? Ele é bem diferente do Atlas CMS. Até voltar aqui talvez um pouco, é porque eu não tenho essa figura aqui, ó. Eu não tenho a figura aqui do Atlas CMS. Tudo isso lá. A gente, por exemplo, no RAM2, 2018, a gente teve 2 inversos Vento-Barney. Agora eu não vou lembrar de cabeça o Atlas CMS, mas eles tiveram uma ordem de grandeza maior que isso, né? Por quê? Porque eles têm um feixe muito mais colimado no detetor deles, nosso detetor. O feixe é menos colimado e o LHC ele mantém esse feixe menos colimado durante o tempo todo de colisão. Então, não sei se vocês já ouviram falar também, por exemplo, no Atlas CMS começa com o feixe bem colimado e depois de algumas horas de feixe, né, ele vai ficando menos... A quantidade menos de prótons colimado, no caso. A quantidade de prótons vai diminuindo, né? Com a mesma... aí o PILAP vai diminuindo também com o passar do tempo, né? Tem um gráfico que vai caindo assim. No LHCb, não. O LHCb isso é constante, porque mesmo a quantidade de prótons diminuindo, o LHC, né, o acelerador, ele vai modificando o feixe para manter o PILAP igual, que no nosso caso é em torno de 2 ou 1 ponto alguma coisa. É um PILAP pequeno. Isso é algo que eles provavelmente vão fazer no RAM3 para o Atlas CMS também, mas eles vão conseguir, porque a quantidade de prótons agora vai ser bem alta, então eles vão conseguir manter o PILAP constante no tempo, que eu acho que é uma coisa boa, porque é difícil você analisar, né, os dados que... com tanta sobreposição, não é? Com tanta sobreposição, e a sobreposição ela não é constante, né, no tempo, ela vai caindo, aí recomeça o feixe, aí ela sobe de novo e cai, aí você tem dados... Assim, não é impossível, mas o erro sistemático, ele certamente aumenta por causa dessa imprecisão. Mas o LHCb tem esse ponto a favor, se você quiser, né? Porque ele tem PILAP menor, então é mais limpo, os eventos são mais limpos. Em compensação, a luminosidade integrada é menor, você tem menos dados. Né? Então, fazendo a conexão já com o próximo upgrade do LHC, qual vai ser o impacto dele na detecção de eventos, na significância e na luminosidade? Então, o que vai acontecer agora no RAM3 é que
aqui até era isso, esse gráfico que eu deveria ter mostrado, tá vendo? Esse aqui é a luminosidade instantânea, é o máximo. E aí você vê que em 2000 no RAM 2 ficou aqui bem baixa, né? O pico. Até, não sei se está muito pequeno aí para ver. E aí no RAM 3 vai aumentar, vai basicamente quase que duplicar. Então, isso vai ter um efeito no detetor, mas a gente está preparado para isso, até porque o nosso detetor mudou bastante, né? O nosso upgrade agora é o principal upgrade, é um upgrade grande, é diferente do Atlas CMS, que eles vão fazer o principal upgrade nesse LS3 aqui, né? No Long Shutdown 3. O nosso principal upgrade aconteceu nesse Long Shutdown 2. E esse, aí eu não sei se eu tenho aqui, eu acho que eu tenho aqui, talvez, não sei, nossa principal, até tenho aqui, desculpa. O nosso principal upgrade aqui vai ser que a gente agora vai jogar todos os dados para computador. Antes, nosso trigger, ele tinha um nível de hardware. Agora a gente vai ter o trigger direto no software. Inclusive, algo que a gente tem trabalhado, o Lucas também trabalhou, que é esse trigger, inclusive, vai usar placas gráficas, GPU, vai ter processamento de alta performance, algo não trivial, mas que a gente está implementando agora. Então, a gente vai ter um trigger mais eficiente, né? E vamos ter uma quantidade de dados maior. Com isso, né, a gente espera ter, obviamente, aí eu vou voltar aqui vou mostrar essa figura aqui, né? A gente espera ter um impacto grande nas análises, porque a gente vai expandir o limite, né, os limites dos modelos de exclusão, limite de exclusão dos modelos. E talvez a gente consiga também colocar alguns triggers que antes a gente não conseguia, né? Por exemplo, o trigger para esse tipo de evento, que a gente pode ter vários vértices, reconhecer vários vértices no evento, e aí tem um trigger para esse tipo de modelo que prevê esses dark pions sendo produzidos e decaindo no meio do detetor, né? Então, acho que essas são as principais mudanças para o upgrade. Muito legal. Mais alguma pergunta? Na verdade, eu tenho uma dúvida. Que sempre se fala sobre o aumento da luminosidade no LHC, e a gente vê que vai aumentar a quantidade de eventos, mas eu não entendo como isso pode, de forma mais, como eu poderia dizer, direta, será? Nos ajudar na busca por matéria escura. Aí essa é a minha dúvida. Não, o que acontece é o seguinte, né? Deixa eu ver aqui se essa figura aqui, ela ajuda. Eu vou usar duas figuras. Você tem a seção de choque. A seção de choque, ela tem a medida, né? Você calcula ela em unidade de uma área, tá? E se ela for muito pequena, para você conseguir produzir esse evento, você precisa de uma luminosidade alta. Então, a ideia de você acumular eventos é essa. Porque se você tem um evento que é raro, né, numa colisão próton-próton, então você tem que fazer mais colisões para esse evento ocorrer. Então, é isso que... Aí eu vou até botar essa figura aqui figura aqui que compara, né, os experimentos de fronteira, de intensidade e os experimentos de energia. Os experimentos de intensidade, eles têm essa questão de você ter muito evento, né, para conseguir ver, para conseguir tentar observar se existir eventos raros. E no LHCb, apesar de a gente estar numa energia alta, é isso que acontece. Quanto mais eventos se acumulam, né, mais a probabilidade de evento raro ocorrer. Se ele não ocorrer, aí você coloca um limite de exclusão no modelo, que aí você vai excluindo. Porque você pode ter um modelo que o evento é muito raro. Mas aí você, não, eu testei o teu modelo,
com a quantidade de dados que ele deveria correr, então o teu modelo não pode do modelo estar excluído, né? Ou pelo menos um espaço de fase de parâmetros, né? Na verdade, os modelos eles têm os parâmetros em geral, alguns parâmetros são livres, então você vai tendo que excluir o espaço de fase dos parâmetros dos modelos. Sim, entendi. É porque mas era isso mesmo que eu queria ter certeza se era nessa perspectiva realmente ou se tinha algo mais, algum detalhe. Muito obrigado, professor. Tá. Não, tem, assim, só para complementar, é claro, tem a quantidade de dados, que é uma das... Mas é claro que o detetor, ele vai, como você atualiza o detetor, então ele fica mais eficiente, né, para medir numa região de momento, região de massa, região de... Então, vai ter duas coisas acontecendo. A atualização da tecnologia de detecção e o aumento da luminosidade, o aumento da luminosidade integrada. Então, essas duas coisas combinadas, elas com certeza vão trazer maior sensibilidade no experimento para os modelos, né? Sim, agradeço, professor. Mais alguma pergunta? Sim, gostaria de fazer uma pergunta sobre a parte... Só um minuto. Só um minuto que ele vai fazer a pergunta pelo chat? Pelo chat, exato. A pergunta é grande. Obrigado. Temos uma pergunta do Álvaro. Isso, enquanto o Antônio escreve aí, uma curiosidade com relação, por exemplo, o LHCb ele também tem outros experimentos que também procuram com matéria escura. Então eu queria saber como é que o LHCb ele se encaixa com relação a esses outros experimentos. Se ele tem algum concorrente direto na mesma região de massa, ou se de fato ele está ali ele está buscando solitariamente pela matéria escura nessa região. O LHCb, na verdade, ele é muito focado nas buscas de dark sector, né? Porque nós, por exemplo, nós não conseguimos fazer uma medida boa de energia faltante, missing ET, que a 3CMS consegue. Então, qualquer produção, aí eu acho que talvez eu possa voltar aqui, qualquer produção que seja desse tipo aqui, né, modelo padrão em Dark Matter Candidate, o LHCb está fora, então a 3CMS estão fazendo, mas eles conseguem fazer porque eles têm o 4P, né, o LHCb é frontal, ele só tem um lado do detetor. Agora, quando você fala, tem um mediador do Dark Sector, né, nesse mediador você depois volta para o modelo padrão, né? E aí o LHCb, a 3CMS fazem, então não temos nada que
acredito que só nós podemos fazer, só que a gente faz numa região diferente. É isso, né? Posso até botar aqui no Dark Photon, que é um dos realmente mais conhecidos. Deixa eu ver aqui. Aqui você vê o LHCb e o CMS, né? Então você vê que o CMS ele vai até 10 ReV. Ele não, por questão de trigger e outra, eles não baixam muito a massa de 10 ReV. Eles até têm tido ideias muito interessantes, eles provavelmente vão conseguir baixar a massa aqui, mas até aqui eu acho muito difícil. E mesmo que eles consigam baixar a massa, eles vão ter outros problemas, né? Que nós não temos, porque o nosso detetor foi projetado para baixar massa. Então, a gente, provavelmente, essa região aqui toda, relacionada à TCMS, é dominada pelo LHCb. Aí tem outros experimentos aqui, né, de B-Factory, o Babar, né, o Chloe, eu conheço pouco desses experimentos, mas eles conseguem também ir para baixa massa, mas o LHCb, por estar numa intensidade de feixe maior, ele tem uma... Aqui, tudo bem, o Babar, na verdade, o contrário, o Babar ele tem uma intensidade alta. Mas aqui o LHCb é competitivo, né? E tem regiões aqui que ele é bem mais sensível. Então, eu não diria assim, tem um modelo de Dark Sector que só o LHCb possa fazer isso. Eu acho que não tem como falar. Mas, dependendo da região, né, aí eu vou vender aqui um pouco já para o próximo seminário, quando o resultado tiver saído. A região, por exemplo, essa região aqui de baixa massa desse modelo, aqui onde eu estou com o mouse. Vocês veem meu mouse? Sim, vemos sim. Ah, tá. Essa região aqui de baixa massa, né, do lado do OCMS Atlas e abaixo do BEL, é onde o LHCb pode ir. Então, uma região complementar. Acho que, não sei se ficou claro que eu... Ficou sim, obrigado. Se ele quiser tentar falar a pergunta, eu posso tentar... Vocês estão me escutando melhor agora? Sim. Corri pegar um headphone. Sim, a minha pergunta, primeiramente, muito obrigado pelo seminário, professor. A pergunta é sobre a reconstrução de vértice, que é o seguinte: quando você tem uma colisão de prótons, por exemplo, você pode gerar múltiplas partículas, certo? Então, para quem faz essa identificação, você vai ter o sinal lá nos detectores. E a minha dúvida é, eu estava lendo sobre isso e é mencionado em alguns trabalhos que primeiro você tem que passar um algoritmo, por exemplo, de clustering para mais ou menos tentar identificar que sinal pertence que sinal faz parte de cada traço desse e no final você faz uma espécie de extrapolação para identificar a posição do vértice inicial. Seria mais ou menos isso que acontece também no LHCb? Assim, a diversidade de algoritmos é absurda, né? Tem muitos tipos diferentes. Mas a ideia é essa: você mede a posição de um hit, né? E aí no fundo, o que você tem é você tem várias posições, X, Y, Z, que você vai ter que, aqui no caso, aqui, como não tem... Essa foto aqui que eu estou mostrando é antes do campo magnético, então todas as partículas são retas, né? Então aqui você só tem reta. E aí você tem que identificar, né, dentro do seu detetor, quando não tem antes do campo magnético, as retas, né? Quais são os pontos que pertencem a uma reta. Aí você tem várias formas de fazer dessa maneira, você pode agrupar em clusters, né? Você pode, eu não sei se você está falando, mas você tem a parte também de identificar a própria posição, dado o sinal do detetor. Isso também não é algo... Vou dar o exemplo do nosso detetor do upgrade, do Velo. Ele é um detetor de pixel, certo? Porém, uma partícula que passa, é um detetor de silício, de pixel, uma partícula que passa em um pixel, ela não necessariamente só deposita carga ali, porque vai ter a distribuição, ela vai ter outros pixels que podem receber essa carga. Então, você pode fazer, vai ter que pegar o centro de massa, né, que a gente fala,
pesado, né, um centro geométrico pesado pela quantidade de carga dos pixels, e determinar a posição XY da partícula naquele sensor. O Lucas até ele trabalhou bastante nessa parte, não sei se o Lucas quer falar alguma coisa sobre isso, mas em todas as fases da reconstrução você tem que aplicar um software e tem os mais diversos possíveis, né? Muito obrigado, professor. Ficou. Obrigado. Ok, vou fazer uma última pergunta, mais relacionada agora voltada para os estudantes que estão interessados em trabalhar com isso, em talvez fazer parte da colaboração do LHCb. Aí eu queria saber de você, se é possível que um estudante faça uma pós-graduação com vocês e, porventura, entre na colaboração, e que você comentasse um pouco sobre quais são os direcionamentos para esses estudantes. Não, com certeza. O Lucas, por exemplo, é estudante de doutorado e ele faz parte da colaboração, já, inclusive, foi ao CERN por 2 meses para fazer essa contribuição do upgrade do Velo. Agora, eu não sei, existem casos e casos. Eu não sei se você queria detalhar algum caso específico, porque, assim, uma vez que o estudante entra no programa de pós-graduação e começa o projeto, aí ele naturalmente já entra no experimento e a gente faz um plano de trabalho para o mestrado ou doutorado, né? Faz um plano de trabalho que aí vai envolver, claro que tem a parte da gente discutir os resultados de física, né? E analisar os dados e, entendeu? Por exemplo, chegar nessas distribuições que eu mostrei. Mas tem toda uma outra parte que a gente chama de trabalho de serviço, que são trabalhos que são de interesse geral da colaboração. Por exemplo, você trabalhar na reconstrução do evento é interesse geral, não é para uma análise específica de Dark Sector, é para uma análise também que vai medir, sei lá, o acoplamento forte, uma análise que vai medir o tetraquark, uma análise que vai medir relação CP, e a gente tem esses trabalhos de serviço que o estudante tem que fazer, né? Então, a gente tem com certeza, a gente tem esses projetos de trabalho para os estudantes de mestrado e doutorado que tem interesse em fazer a tese com a gente. Não sei no caso, pelos meios normais, seleção da pós-graduação da UFRJ e você escolhe o grupo que você quer participar, no caso. Isso. Você faz a seleção. Eu não sei se vocês vocês fazem a seleção pelo exame unificado. Não lembro agora se vocês têm aquele exame. Eu também não tenho certeza. Alguém da UFRN podia... Eu acredito que sim, é pelo exame unificado também. Porque a UFRJ entrou recentemente no exame unificado faz 1 ano, uma coisa assim. Bem pouco tempo. E antes a gente tinha... unificado. O exame unificado. A gente tinha o exame unificado de São Paulo, né? Que o Rio de Janeiro tinha um exame unificado, né? Entre as universidades do Rio, agora elas entraram nesse... Então, assim, seria através desse exame, ingressar, e os estudantes podem escolher a área de pesquisa. Inclusive, a partir desse ano, poderia até ter colocado aqui a propaganda. Eu não fiz bem em não ter colocado a propaganda. Esse ano a gente tem um exame, a entrada de alunos no nosso programa de pós-graduação tem um incentivo para alunos da área experimental. Foram alocadas bolsas para... específico para a área experimental. Não para a nossa, mas para qualquer área experimental do Instituto. Sim. Então, até assim, para a gente incentivar os alunos a irem para a área experimental, né? Aumentar essa fração de teses em área experimental.
Mas assim, é claro que a gente, em geral, o Lucas mesmo, por exemplo, ele veio da iniciação científica e tal, sempre tem mas já recebi aluno, já tive um aluno de mestrado que não tinha feito iniciação científica, e aí é uma questão, se ele está na área de física de partículas, já é meio caminho, porque já sabe, né, a teoria, e se ele trabalha na área de física de partículas, trabalha que envolve computação, né? Envolve um tema que a pessoa tem que fazer cálculo, né? Tem que trabalhar com algoritmo, com código, Python, C++, também isso facilita, porque também é a parte da ferramenta que a gente usa. Bastante então, essas são as grandes dificuldades. Tá na área física de partículas, conhecer a física de partículas e conhecer e já ter um conhecimento de computação. Aí o resto, a parte experimental de hardware, né, de sensor e tal, eu acho que isso é algo que dá para conseguir fazer, né, com essas duas coisas. Professor, esse edital é para 2021, né? Acho que não, é do 2020/2. Não, você falou qual? O 2021? Esse é para o primeiro semestre de 2021? Que o edital número 03/2020. Pelo que eu sei, porque realmente a seleção para o segundo semestre de 2020 já acabou, né? Essa aí já foi concluída, a gente já tem a lista de alunos. Mas eu acho que nesse edital de 2020/2 já tinha essa parte experimental. Sim. Se não tinha, eu me confundi. Mas então com certeza vai ter no próximo semestre. Porque eu vi que a professora Irina estava divulgando no grupo lá da escola. Aí eu acho até que eu joguei nos grupos. Aí eu queria só ter certeza, porque tem 2 editais. Então foi para esse segundo semestre de 2020, então já. Acho que é isso, já foi para o segundo semestre de 2020. A gente já está fazendo esse incentivo para vagas para os alunos que forem trabalhar em física experimental. Beleza. Excelente, professor. Muito obrigada mais uma vez pelo excelente seminário. Foi muito bom a discussão. E é isso, pessoal. Nós encerramos aqui mais um seminário e até a próxima. Obrigado, hein? Tchau, Até a próxima. Tchau.